boa noite, seja bem-vindo a esse culto, um pouco diferente, é um culto onde nós estamos aqui com a nossa equipe de adoração, mas certos de que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos abençoado, e a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8, versículo 38, e vamos seguir a leitura: pois estou certa de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença em nosso meio. Nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Recebe a adoração do Teu povo reunido. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando e adorando a Deus, cantando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cantemos. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Se o mar se enfurecer,
na tua presença, Pai. Sem ela nós não somos nada, Deus. Ajuda-nos a caminhar, Espírito Santo. Esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Cante. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me Boa noite, queridos. Aqui estamos nós mais uma vez com o auditório vazio,
mas os corações cheios e multiplicados, espalhados por diversas localidades. A semana passou e Deus nos guardou. Chegamos até aqui. Deus tem mostrado cuidado, misericórdia. A situação tende a piorar ainda. Segundo as autoridades, a curva ainda está ascendente, os números ainda são crescentes. Mas que bom que nós estamos aqui podendo celebrar ao Deus vivo, nós aqui, vocês de casa. E como foi bom na semana passada, as repercussões, as imagens. Lembre, está acompanhando a gente agora ao vivo? Marca a gente, tira uma foto, marca a gente, @IBMeyer, posta nas suas redes sociais, coloca nos seus stories, coloca na sua timeline, republica isso, multiplica isso para que muitas pessoas saibam que somos igreja. #somos igreja. E como nós, tantas outras estão espalhadas, a igreja não está fechada, a igreja não está parada, a igreja está viva, celebrando Deus vivo, fazendo acontecer o reino de Deus de uma maneira tão inesperada, tão inédita. Eu tenho dito no boletim deste domingo, você tem no editorial, um texto onde eu reflito sobre isso. Essa geração nunca viveu o que nós estamos vivendo. No que se tem de registro histórico, a última pandemia foi no início do século passado, 1918, a chamada gripe espanhola. Perdemos na época um presidente da República. Tamanha a dificuldade que se viveu. Foi o ano em que nossa igreja foi organizada. Imagina a igreja surgir num momento de crise como aquele. Pensar que este tempo é uma oportunidade também da igreja acontecer. Que Deus seja louvado em tudo que nós temos realizado e feito. E o tempo passa, pessoas vêm e vão, mas Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono. Não temos a edição do IBMeyer Notícias de hoje exibida no vídeo, porque as notícias já estavam gravadas e elas se referiam a atividades que aconteceram nesta semana e não poderão acontecer. Então, não era ao vivo, o IBMeyer Notícias se tornou sem sentido para agora. A equipe está trabalhando para retornarmos, e eu já tenho dito, criei em alguns lugares já a outra hashtag, imagina quando a gente voltar, não é? Imagina quando voltarmos. Este é o tempo de expectativa, é um tempo de espera, mas nós não estamos esperando parados. Eu quero que você saiba que a igreja tem realizado muitas ações por meio das redes sociais. As classes de escola bíblica se mobilizaram ao longo da semana para prepararem vídeos, enviarem para os alunos, formaram-se grupos, salas de reuniões virtuais, webcams funcionando direto aí nos smartphones, nos computadores. Foi um movimento danado e a gente espera que as sementes continuem sendo lançadas. Temos feito também alguns programas ao vivo, transmissões para manter o povo unido, agregado e congregado, mesmo à distância física, mas próximos, olhando no rosto, ouvindo a voz, sentindo um pouco da emoção que temos vivido neste momento. Como nós, milhares e milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil estão agora, neste momento, reunidas também por meio da internet. Deus sendo exaltado e proclamado pela internet. É um tempo de dificuldades, é um tempo de lutas, é um tempo de apreensão, é um tempo de expectativas, é um tempo de buscar a face do Senhor. A gente tem colocado diante de nós a liderança dos nossos ministérios, nós temos sido desafiados a encontrar oportunidades no tempo da crise. Tem sido esse o nosso papel, nosso desafio. Que oportunidades podemos ter, criar para servir melhor, para ser igreja relevante neste tempo onde nós não podemos nos reunir, mas continuamos presentes no mundo. E por isso a gente conta com as suas orações. A igreja continua ativa. E nós vamos agora passar ao momento em que nós celebramos a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Na sexta-feira eu enviei um vídeo para a membresia da igreja, convocando a igreja a não esmorecer, a não diminuir o entusiasmo com o sustento financeiro da igreja, porque nós precisamos manter. Na verdade, agora é o tempo de até recolher mais, se possível, para podermos auxiliar e socorrer aqueles que porventura precisarem. A semana que passou, uma pessoa me procurou e disse: como é que eu faço para entregar o alimento que eu não entreguei no primeiro domingo do mês e acho que agora eu preciso entregar mais do que nunca? É verdade, esse irmão tem razão. Esta é a hora de nós podermos reunir e agregar, guardar, para poder prover, tanto para nós mesmos quanto para os outros.
E eu quero desafiar você a manter a sua generosidade, a sua fidelidade em dia, no sentido de, não é que é uma mensalidade, essa palavra em dia foi no sentido de você não perder a oportunidade de ver hoje a fidelidade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então, está aí na sua tela do computador agora, ou do seu smartphone, da sua televisão, os nossos dados bancários. Temos estimulado você para não sair de casa. Então, procure fazer a sua entrega por meio das transferências eletrônicas nos bancos que temos disponíveis para você. Se for ainda mais difícil, nós temos a ferramenta do PayPal, que é o pagamento pela internet. E também nós temos aberto uma possibilidade, talvez seja até mais rara. Essa semana que passou, a gente com muita alegria, mas ao mesmo tempo muito temor, eu diria assim, com muita emoção, mas muito temor, recebemos em nossas dependências um casal de idosos. Vieram com alegria entregar aqui na igreja a sua contribuição. Ficamos emocionados? Sim, porque mostra a alegria de correr risco para ser fiel. Mas a gente está preocupado, então não saia de casa. Especialmente você que faz parte do chamado grupo de risco, não se arrisque. E se você deseja entregar o seu dízimo, sua oferta, de alguma maneira que você ache ser viável, nós podemos ir até você. Nossos diáconos estão se organizando para isso. É uma forma, já disse isso na sexta-feira, mas acaba que eu tenho que falar isso de novo para dar essa informação à nossa membresia, ao nosso rebanho, à nossa família. Então, aí estão os números das nossas contas bancárias para encorajar você a sustentar. Nós temos compromissos que não param. A economia está parando, mas as contas, os compromissos continuarão. E eu quero contar com você. Para essa semana agora, nós vamos diminuir ainda mais o nosso ritmo. É provável que a gente nem tenha expediente administrativo na igreja, porque tem sido essas recomendações que temos recebido, mas a gente vai manter você informado de tudo que vai acontecer a partir de hoje, domingo, a partir de amanhã, segunda-feira. Fique atento. Eu quero reforçar aquele pedido. Se você conhece alguém que não esteja recebendo as nossas notícias pelo WhatsApp, que nos informe. Você que tem recebido as minhas informações, me informe quem é que não está recebendo, ou então informe esta pessoa como tem que ser feito. A pessoa tem que adicionar o meu número nos contatos. A gente tem isso como uma ferramenta para os membros da igreja, tá ok? É uma ferramenta de nós nos entrosarmos como rebanho. Não é uma ferramenta de distribuição para todas as pessoas. Para isso, existem as nossas redes sociais. Então, entra lá, assina os nossos canais. No YouTube, onde você está agora, ali embaixo tem inscreva-se. Clica no inscreva-se e logo depois clica no sininho. Aqui embaixo, mais ou menos, na tela, tem o inscreva-se e depois clica no sininho para você receber a notificação todas as vezes que o nosso canal YouTube colocar no ar algum vídeo, alguma produção nossa de comunicação. E também nós temos o Facebook, a nossa página, curte para você receber as notificações. O Instagram, siga-nos no Instagram, e a gente está usando muito o Instagram para manter as nossas informações em dia com a nossa comunidade, com a nossa família. Temos também o Twitter, que pode ser uma ferramenta útil, porque elas são simultâneas. Enfim, conexão. Mais do que nunca, a conexão se fez tão preciosa e tão valiosa para nós neste tempo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor enquanto você pode, neste tempo, celebrar com alegria a entrega, a fidelidade do Senhor e renovar no seu coração o desejo de compromisso, de ser bênção na vida de alguém, servir, ser vida, é o nosso propósito para 2020. Começamos com um grande desafio, mas o Senhor vai nos abençoar como tem nos abençoado até aqui. Vai passar. Deus está conosco, em nome de Jesus. Confiarei a Ele todo meu ser. Foi Ele que cessou com os meus temores. Numa rocha meus pés Ele firmou. Não me abalarei, do Senhor
Pai de amor, Deus de infinita bondade, misericórdia, não nos abalaremos, Deus, não nos abalaremos, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa torre, o Senhor é aquele em quem nós podemos confiar. E é por conta dessa confiança, Deus, que nós desde já te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelas tribulações, Deus. Te agradecemos, Pai, pelos momentos em que o Senhor tem trazido, o Senhor tem conduzido a história até então, Pai. Te agradecemos, Deus, pela fidelidade, Deus, do Teu povo. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e tudo aquilo que nós devolvemos para o Senhor é porque do Senhor recebemos e temos a certeza e a convicção de que nada irá nos faltar, porque assim a Tua palavra nos garante, Deus. Então, Pai, confiados nessa certeza, que nós venhamos a ter uma porção dobrada, uma porção extra de generosidade, Pai, porque é o momento, Pai, em que nós temos uma situação muito difícil e onde tenha prevalecido os problemas, Pai, a Tua palavra garante que superabundará a graça de Deus, Pai. Então, Pai, que nós venhamos a ser esse canal, Deus, de onde a Tua graça possa vir a superabundar, Pai, e com isso preenchermos, Pai, as necessidades do Teu povo, tanto aqui como nos confins da terra, Pai, através das nossas orações, mas não só as nossas orações, Pai, através também dos nossos contatos, das nossas conexões, enfim, Deus, que esse momento em que, apesar de estarmos reclusos, graças à internet, nós podemos estar mais ativos do que nunca, Deus, porque esse momento de reclusão serve para que nós venhamos a refletir mais a respeito do Senhor e que com isso, Pai, nós venhamos a externar cada vez mais esse amor para todos, Deus. Perdoa os nossos pecados e faltas. Mais uma vez, muito obrigado pela generosidade do Teu povo e que assim permaneça, Pai, até a crise passar e por outras crises, que nós venhamos sempre aprender a depender mais e mais do Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados e faltas, ser conosco ao longo desse culto e com a pregação da mensagem que vai vir. É a oração que te fazemos, desde já agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. A nossa maior e mais preciosa ferramenta é a oração. A nossa maior e melhor ferramenta é a oração. E nós vamos ouvir agora a Juliana louvando ao Senhor, e enquanto cantamos, você, aí onde você está com sua família, fará este momento de oração, intercessão, súplica, colocando diante de Deus sua vida e este tempo que vivemos. Vamos orar enquanto adoramos ao Senhor, crendo que Deus é o Deus da cura. Pensar
Obrigado, queridos. Quero agradecer aí o esforço e a presença desta equipe maravilhosa, Rafael, Geisa, Juliana, Gabriel, Paulo, Antônio. E lá dentro, vocês não estão vendo, né? Aqui na frente também tem o Roberto na câmera, Silvia aqui na outra câmera, Pedro lá na parte de som. Lá dentro, na ilha, temos o Fábio e também vocês estão acompanhando hoje a tradução em Libras simultânea à transmissão do culto. A Aline e a Eliane estão nos ajudando e eu peço a Deus que os recompense, os abençoe e os guarde, porque vocês estão se expondo para servir ao reino, não é? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, suplicando que o Senhor guarde vocês, peço à igreja também que ore por esses que estão servindo, tantos estão aí servindo e não tem outra opção, não tem outra escolha. Na área da saúde, especialmente, alguns já estão designando-os como os nossos heróis desse tempo. Na área da segurança, que também não podem fugir às suas responsabilidades para manter a ordem e o equilíbrio da nossa sociedade nesse tempo caótico que a gente vive, não é? E tantos outros que, por força das circunstâncias e obrigações, têm de se expor aos riscos de contaminação. É um tempo difícil. É um tempo difícil em que, num momento como esse, a gente sempre se pergunta, por quê? Temos procurado responder esta pergunta recorrentemente em diversas outras circunstâncias. Não é a primeira crise que a gente vive, mas, sem dúvida alguma, é a pior que nós já vivenciamos como geração. Eu disse há pouco, no início do culto, que a humanidade já viveu diversas outras tragédias, epidemias, pandemias, terremotos, calamidades, cataclismas enormes que trouxeram divisores na história. Provavelmente esse tempo nosso também será um tipo de divisor na nossa história e só saberemos quando tudo passar. Mas vai passar. Pode demorar, como sempre, nosso tempo é diferente do tempo, da precisão como Deus age e governa todas as coisas. E eu quero deixar com vocês, nesta noite, um versículo apenas, para o início da reflexão, e alguns outros que nortearão o raciocínio em resposta a esta pergunta que é feita desde que a humanidade existe. Tanto é que esta pergunta foi feita muito mesmo antes da filosofia grega propor a chamada teodiceia, que é esta razão entre o bem e o mal. Quem tem mais força? O bem e o mal. Porque parece-nos que o mal tende a prevalecer. E aquela pergunta famosa do rabino Kushner que diz, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Esta mesma filosofia também desenvolvida por uma pessoa chamada Epicuro, mas que na verdade busca-se respostas, mas a pergunta não é nova. Talvez ao longo da história da humanidade muitas outras respostas tenham sido propostas, mas há um texto, há uma palavra que nos revela uma resposta atemporal, contundente, efetiva, eficaz, a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 5, Moisés pergunta isso a Deus. E parece que Moisés é bastante ousado na pergunta que faz, porque ele coloca a fonte da dor no próprio Deus. Na verdade, isso é uma perspectiva, é uma percepção, é uma forma de ver, é uma cosmovisão. É a maneira como Moisés e o povo entendia as circunstâncias. E, sem dúvida alguma, esse é o grande dilema. De onde vem? Mas, especialmente, qual a razão? E em Êxodo capítulo 5, versículo 22, Moisés se queixa com Deus e diz assim, ó Senhor, por que afligiste este povo? O contexto aqui era o início do ministério, vamos chamar assim, de Moisés à frente do povo. Moisés estava tendo a sua primeira experiência de liderar o povo de Deus. Ele havia sido trazido de volta ao Egito. Capítulo 3 é aquela experiência quando ele observa uma sarça pegando fogo, mas sem se consumir. Se aproxima, Deus fala assim, opa, devagar aí, porque o lugar onde você está pisando é santo, então tire a sandália dos seus pés. E aí Moisés tem aquela experiência da teofania, quando Deus se manifesta, fala com ele,
e o chama, o convoca: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Essa já é uma certeza fundamental no cenário que compõe toda essa história. Ou seja, muitas vezes a gente observa apenas um ponto. Talvez quando a gente olha pela plataforma, a gente se concentra naquilo que mais nos atrai, talvez naquilo que mais nos afeiçoe, mas existem outros momentos, outros lugares do cenário que compõem o todo. E veja, o todo Deus não mudou. E quando Moisés foi chamado por Deus, olha como é que Deus diz a Moisés lá no capítulo 3: tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus continua ouvindo o nosso clamor. Por isso a oração precisa ser a nossa primeira atitude. A oração precisa ser a nossa primeira reação a toda e qualquer crise que enfrentarmos. E o texto, então, do capítulo que estamos lendo, é quando Moisés chega no Egito de volta. Agora ele vai a Faraó, e ele, incumbido aí da responsabilidade, certamente cheio de si, Deus mandou falar, eu vou falar, e ele chega para Faraó e diz: olha só, é o seguinte, Deus mandou vir aqui, você tem que libertar o meu povo para adorar, o povo de Deus para adorá-lo no deserto. Eu posso imaginar a cena, Moisés fala assim, Faraó fala: quê? Que Deus é esse? E Faraó fecha as portas. Faraó diz assim: nada disso, aqui não, aqui você não vai ter vez. Quem é você? Quem é o seu Deus? Onde é que você pensa que está? Talvez Faraó tenha dito aquilo que nós vamos ouvir. Com quem você pensa que você está falando? Moisés, cheio de si, disse: eu venho aqui em nome do Senhor, Deus me chamou, apareceu numa sarça ardente, eu joguei o cajado se transformou em serpente, e a minha mão ficou leprosa, depois se curou. Enfim, aquela história toda, o testemunho. O Faraó disse assim: e daí? Eu com isso? Aqui quem manda sou eu. Na cosmovisão de Faraó, ele é o próprio Deus. E agora Moisés volta para o seu povo e tem uma péssima notícia: não deu certo. O texto do capítulo 5, Faraó aflige ainda mais o povo. Vamos mostrar quem manda aqui. Olha como é que Faraó fala assim: vamos mostrar para esses caras quem é que manda aqui. E aí manda os seus capatazes diminuírem as substâncias, os componentes da fabricação dos tijolos, mas obriga que eles fizessem a mesma, aliás, duplica a quantidade de tijolos que eles tinham que fazer. Imagina, tira os insumos e aumenta o resultado. Impossível. E aí o que acontece? O povo faz rodinha em volta de Moisés e fala assim: o que você está fazendo aqui, Moisés? Veio complicar o nosso terreno aqui? Olha o que você fez, inventou de falar em nome de Deus, e olha o estrago que você está fazendo com a gente. Moisés então se vê numa situação complicada, e agora ele se volta para Deus e fala assim: como é que é, Senhor? Me tirou da minha zona de conforto, estava muito bem lá cuidando do rebanho do meu sogro, fez aquela cena toda, mostrou a sarça ardente, fez o cajado nas minhas mãos se transformar numa serpente, curou, na verdade, enfermou e depois curou a minha mão com lepra, e agora vem para cá e nada acontece? E aí vem a pergunta de Moisés: por quê? Meus irmãos, essa pergunta acompanha a humanidade desde os primórdios da nossa existência. Por quê? Por que maltrataste o teu povo? Interessante que Moisés, ele tem uma percepção ainda do pertencimento, o povo é de Deus, mas ele está com uma certeza. Na visão de Moisés, o mal veio da parte de Deus também. E agora Deus começa a trabalhar esta percepção, eu diria, teológica. Moisés agora está olhando para o contexto e ele precisa entender como é que funciona essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Aquela coisa da dimensão do que nós somos, de quem Deus é. E agora Moisés precisa organizar os seus conceitos. A crise para Moisés agora é uma oportunidade dele aprender algumas coisas novas, e é o que o texto vai nos ensinar. A questão é que essa pergunta que Moisés faz do porquê, ela é tão antiga quanto Platão, Sócrates, Epicuro e os filósofos de hoje, ou os do passado recente, teólogos, rabinos, professores. É porque a maioria de nós sustenta uma relação de causa e efeito. Ou seja, isso está acontecendo
por que isso foi feito. Essa é a nossa principal concepção. A questão é que nem sempre nós entenderemos as consequências ou conseguiremos discernir o nível da causa, discernir exatamente como tudo isso aconteceu. São perguntas que vêm a mim, a você, onde você está, e fala assim, mas por que tudo isso? Ou, aonde estamos indo? Onde chegaremos? E o texto, então, vai nos ensinar algumas coisas preciosas acerca dessa questão em que nós precisamos lidar com porquês, quando não há razão ou quando não há explicação. O texto vai dizer, logo a seguir, que no final acaba o texto, primeiro porque Moisés ele entra numa crise vocacional. Veja que logo depois da pergunta, versículo 22, ele fala assim, por que me enviaste? Ou seja, eu sou inócuo aqui. O que eu posso fazer diante disso? O momento que vivemos como sociedade, como Brasil, como mundo, a gente percebe a nossa pequenez diante dessa relação. Eu, você, onde você está, fala assim, o que eu posso fazer? E a gente se vê assim, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que o que eu posso fazer, de fato, alcança o resultado esperado e necessário? Moisés está entrando nessa crise vocacional. Porque ele fala assim, por que me enviaste? Mandaste eu vir para cá, Senhor? E a coisa só está piorando. A curva, o pico ainda está por vir. E a gente sabe que o negócio não ia demorar. Quem conhece a história toda do livro de Êxodo sabe que ainda ia demorar um pouquinho mais. Mas a questão é que o texto nos faz perceber que nós realmente não temos o controle das circunstâncias. Ao final do capítulo 5, 22 e 23, logo vem 22 e 23, logo vem o capítulo 6, aí eu volto naquela minha aulinha de homilética, de hermenêutica, de trabalhar o texto. Muito cuidado com os versículos, porque eles não podem separar a ideia principal do texto. Os numerozinhos atrapalham, porque logo depois do capítulo 5, versículo 23, vem o capítulo 6, versículo 1, mas a história é a mesma. A história é a mesma. Moisés aqui, ele agora vai ouvir de Deus. Não é outra história, não é outro capítulo, é imediatamente após a queixa de Moisés, Deus fala, agora você verá o que vou fazer a Faraó. Algumas lições preciosas desse texto, imediatamente ao texto. Primeiro, Deus não gasta tempo tentando explicar para Moisés. Isso é uma coisa que você e eu precisamos entender. Deus não perde tempo explicando o inexplicável, ou até diria assim, resolvendo o insondável. Será que a gente seria capaz de entender o que Deus está fazendo de fato? Quem compreendeu a mente do Senhor, diz Isaías. E Paulo replica isso. Quem deu ao Senhor conhecimento? Deus sabe que nós não conseguiremos alcançar a grandeza do seu discernimento e do seu conhecimento. Então, eu vejo aqui que Deus detém-se apenas em dizer o que Ele vai fazer. E agora o que interessa a Moisés é olhar para o futuro. Porque normalmente, queridos, buscar a razão do porquê é remontar um passado. E nós não temos competência para mudar o passado. Quando a gente está procurando o porquê, a gente está procurando a causa. E onde ficou a causa? Se não no passado, pelo menos a milhas e milhas e milhas de distância. Então, gastar tempo dizendo assim, por quê? É revisitar o passado. E nós cremos e servimos a um Deus que está sempre olhando para frente. O Deus que é. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. E é por isso que Deus agora vai dizer para Moisés, você verá o que eu vou fazer. Eu não devo desperdiçar energia tentando decifrar o indecifrável. Conhecer o insondável. E Deus responde para Moisés, você quer saber por quê? Vamos gastar tempo com isso não? Temos uma vida pela frente, temos um futuro a experimentar, é hora da gente olhar para amanhã e você vai ver o que eu vou fazer. Outra lição importante também é que ao não gastar tempo explicando o porquê para Moisés, o que mais me fascina é que Deus não fica aborrecido.
não coloca ainda mais culpa no coração de Moisés, em Moisés se queixar com ele. Para mim aqui já é um vislumbrar da graça. Talvez Deus pudesse, se ele fosse como eu, e louvado seja o nome dele, porque ele em nada se compara a mim, ele é Deus. Talvez se Deus fosse um pouquinho mais humano, ele diria assim: Moisés, olha como você fala comigo, hein? Não é isso que a gente fala? Se a gente se sente um pouquinho mais na autoridade sobre alguém, a gente fala assim: olha, cuidado que você... Sabe com quem você está falando? Olha como você fala comigo, hein? Eu já tive que ouvir isso dos meus pais quando eu era mais novo. Olha como você está falando comigo. Quantos já não ouviram isso também? E aí, pai, do seu lado aí, seu filho te catucando agora no sofá, não é? Talvez Deus pudesse e que teria autoridade para dizer: Moisés, olha como você fala comigo. Mas Moisés não ouve de Deus uma repreensão, porque Deus é graça. Deus é misericórdia. Quando Deus quer advertir e disciplinar, Ele faz diretamente, Ele não fica dialogando. E para mim esse texto é precioso porque Deus vai ao ponto: Moisés, você vai ver o que eu vou fazer. Isso é graça. Quando Deus não leva em conta a nossa ignorância. Quanta bobagem a gente já pensou nos dias de hoje. Quanta elucubração maluca que a gente está fazendo, tentando encontrar porquê. Quantas soluções mirabolantes foram propostas e a gente sabe que nenhuma delas será efetiva e final, senão aquela que virá da boca do Senhor. E a terceira lição que esse texto nos dá, especialmente, é que existe uma mão poderosa que faz a vontade de Deus prevalecer. Moisés estava agora a ponto de conhecer o Deus Deus como ele ainda não conhecia. É a terceira lição que esse texto nos dá, quando Deus diz assim: você verá que por mão poderosa Ele os deixará ir. Há uma mão poderosa que governa o universo. Há uma mão poderosa que, tão invisível quanto a causa do nosso sofrimento hoje, tão invisível quanto, é infinitamente mais poderosa para exterminar e dar um fim a tudo isso, como Ele quiser. E Moisés agora estava a ponto de saber, é quando então começa a narrativa das famosas 10 pragas do Egito. Até que finalmente, a última praga é a praga da morte. Da morte para aqueles que não estavam preparados para conhecer e experimentar o sangue do Cordeiro. Essas 3 lições que o texto nos dá, nos ajudam a entender que, enquanto sofremos, podemos desenvolver algumas habilidades que nós ainda não temos. E era o que Moisés estava aprendendo aqui nesse relacionamento com Deus. Então, além das 3 lições objetivas que o texto nos dá, a primeira delas é que Moisés entra numa crise vocacional, faz a pergunta por quê, e por que está acontecendo, e por que eu estou aqui. Deus não leva em conta isso. Deus ouve o que Moisés tem para dizer. Deus não leva em conta as causas, Deus leva em conta os seus propósitos. Existe uma mão poderosa para agir. Além dessas lições preciosas, objetivos que o texto tem, é preciso que a gente reflita sobre algumas coisas proveitosas em meio ao sofrimento. Algumas coisas ruins são fruto da realidade de um mundo decaído e sem Deus. Algumas vezes a gente tenta encontrar respostas ao porquê, tentando direcionar para o alto, quando na verdade elas são para o lado. Ou seja, que responsabilidade nós temos numa autoanálise, numa avaliação, para entender que muitas vezes as coisas ruins que vivenciamos são fruto daquilo que nós mesmos temos feito com a gente, com os outros, com o mundo.
Eu volto a me referir a uma imagem que me marcou muito na semana que passou, nas primeiras notícias que recebemos, depois do tempo da quarentena na Itália. As águas dos canais de Veneza estão límpidas novamente. Significa o quê? São as pessoas na rua, no ir e vir, nos seus barcos, que tornaram imundas as águas daquela cidade. Ou seja, nós temos uma capacidade de destruir as coisas. Nós temos uma capacidade de nos machucar mutuamente. Nós temos uma capacidade de nos destruir mutuamente. Ora, vamos olhar um pouquinho os jornais dos últimos dias. Nossos governantes têm feito um esforço sobremodo para que a gente fique em casa. E sabe onde as pessoas estão indo? Para a praia, para os bares. Ou seja, a gente pode escolher um jeito de se precaver e se prevenir, e muitos escolhem desobedecer. Veja que coisas ruins acontecem também por causa de uma realidade decaída do ser humano, que se mantém egoísta, materialista, destrutivo, poluente, contaminante, vicioso, ofensivo, que machuca. Ou seja, pense bem, algumas vezes dizemos, por quê? E a resposta pode estar, porque nós escolhemos isso. Outras não, mas muitas vezes as coisas, se são ruins, até pioram, porque nós escolhemos isso. Mesmo coisas ruins podem ser usadas por Deus para o bem. Esse é o milagre, o poder que Deus tem. Deus levou o povo para o deserto. Uma outra ilustração linda que essa realidade vívida na história do povo de Deus tem é que a viagem do Egito para a terra prometida podia ter durado talvez umas 2 semanas, no máximo 3, em linha reta. Mas levou 40 anos. Sabe por quê? Porque o povo precisava conhecer melhor a Deus. Significa que Deus pode muito bem usar coisas ruins, difíceis, contrárias, adversas, para revelar o que de melhor Ele tem para nos mostrar, para nos ensinar. Lembra da história de Jó? Jó, quando termina o seu testemunho, o seu livro Testemunho, e para mim, com muita convicção, a história de Jó é uma história verídica, tem nome, endereço e data. Jó termina o seu livro dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa declaração é épica, é memorável, mas parece que em momentos como esse a gente se esquece de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor e de dizer a Ele quem Ele é, por nós podermos dizer: agora eu sei, em Ti eu recebi força, de Ti eu recebi consolo, de Ti eu recebi graça. Antes era só porque eu ouvi o pastor pregar, porque eu ouvi o testemunho do vizinho, do diácono, do meu irmão, meu professor de EBD, falavam tão bem de Deus, mas agora eu posso dizer: eu passei e fui aprovado, conheço Deus um pouco melhor. Então, circunstâncias como essa que Moisés viveu, e ele mesmo dá testemunho de que muitas escolhas, muitas experiências ruins que vivemos são fruto das nossas escolhas que pioram as circunstâncias. Outras acontecem para que Deus se revele de um jeito como nós ainda não o conhecemos. Outra lição preciosa, e aí vem a palavra de Deus, né? Eu revelarei mão poderosa. É a forma como nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas os recursos necessários para enfrentar a crise. Muitas vezes coisas ruins insistem, são recorrentes, permanecem por muito tempo. E onde podemos encontrar recursos? Na palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são a fonte de vida, de consolo, de ensinamento. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, uma coleção de livros densa, famosa, editada e reeditada, filmografada, representada por peças teatrais. Mas quando você vê, e todos nós sabemos muito bem quais são, como são, o que são, e ler 1, 2 vezes, a menos que você seja muito fanático pela trilogia, você vai ler ela várias vezes, mas é sempre a mesma história. Sabe uma coisa que a Bíblia é para nós?
nova todos os dias. Olha, você pode testemunhar que você lê as mesmas histórias desde que somos pequeninos, quem é da igreja desde pequeno, e todas as vezes as histórias parecem novas. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu leio a história, por exemplo, do reencontro de Jacó e Esaú, do reencontro de José e seus irmãos, eu me acabo de chorar. Não choro do mesmo jeito quando eu vejo o mesmo filme 2, 3 vezes. Mas há um poder nessas palavras, há uma glória revelada aqui que me faz ver que todas as vezes que eu a leio são novas. E num momento como este que vivemos, de isolamento, de afastamento, de reclusão, de quarentena, que seja um tempo onde a palavra se torne nova para nós todos os dias. E você vai descobrir que textos que você sabia que estava aqui há tanto tempo, saltam aos seus olhos. Que palavra! As Escrituras tornam-se para nós o único recurso suficiente para lidarmos com circunstâncias ruins ou até mesmo as boas. E por último, toda a crise, toda a dor, todo o sofrimento, todas as circunstâncias ruins pelas quais passamos serão capazes de transformar e de aperfeiçoar-nos de modo que seja vista a glória de Deus em nós. Em relação à glória de Deus, Eugene Peterson diz o seguinte: você escolhe, viva na glória e viva da glória de Deus, pois só assim você vai poder conhecê-la e testemunhar dela. É uma opção que a gente faz. Eu quero viver na glória de Deus, debaixo dela, sob o domínio dela, mas também quero viver da glória de Deus, que significa confiar naquilo que Deus é, naquele que Deus é, naquilo que Ele dá, naquilo que Ele faz. A história de Moisés aqui vai se desenvolver de um modo em que todos acabam conhecendo, ao longo do tempo, quem Deus é, e esse é o propósito de Deus. Quero que o meu povo saiba que são meu povo e que eu sou o seu Deus. Eu sou o que sou. Portanto, meus amados, não adianta a gente ficar buscando respostas. Algumas vezes nós até as encontraremos, por exemplo, quando nós entendemos e discernimos que coisas ruins aconteceram porque nós fizemos escolhas ruins. Então saberemos o que aconteceu. Talvez consigamos entender algum porquê, quando efetivamente algumas dessas experiências foram fruto das nossas escolhas, do nosso coração decaído, da nossa insistência em desobedecer, metaforicamente, em continuar indo à praia, em continuar indo aos bares, em continuar se encontrando, se abraçando, se contaminando. Quando isso acontece, em algum momento a gente descobre o porquê estamos sofrendo. Outras vezes não. E aí é melhor a gente escolher viver da glória e na glória que Deus tem e que Ele é. A questão é que poucas vezes o passado vai fazer sentido. Poucas vezes, até mesmo agora, vai ter algum valor, porque Jesus disse aos seus discípulos: o que faço agora vocês não entendem, um dia entenderão. Então, num momento como esse, a gente tem que aprender a olhar para amanhã, para depois. Pode demorar, mas os desertos passam, as doenças se curam, a glória de Deus é revelada. Coisas ruins continuarão acontecendo, mas existirá o Deus que permanecerá de pé e vivo para sempre em nosso coração. Que nesta noite, ao começarmos mais uma semana, não sabemos o que nos aguarda, mas que seja sempre uma experiência de Deus cuidar de nós, de Deus como fez com Moisés diante da teimosia de Faraó, de manifestar a mão poderosa dele por nós. E quando nos perguntarmos: por que, Senhor? Por que a maldade? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que tudo isso que estamos vivendo? Não espere de Deus uma resposta objetiva, mas aprenda a viver da glória de Deus, da mão poderosa que Ele tem para manifestar e estender sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o Brasil, sobre o mundo. E a minha oração é que neste tempo a gente reaprenda a viver para Deus, a viver com Deus e também, consequentemente, a viver para os outros e com os outros.
A nossa fé é provada. Como foi provada a fé, a liderança, a pessoa de Moisés diante de tantas experiências. Mas ele foi bem sucedido. Pode até não ter entrado na terra, pisado com seus próprios pés, a terra santa, mas ele deixou o seu legado. Escreveu uma história, porque ele se dispôs a conhecer mais a Deus e ser usado por Ele. O deserto fez parte do crescimento e do aperfeiçoamento de Moisés. Seja também para nós este deserto de reclusão, de isolamento, de afastamento, de quarentena, de enfermidade, de caos e pandemia, seja um tempo para nós também aprendermos a viver da glória de Deus e aprendermos a viver na glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a ele para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Louve com a gente aí de casa, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou
semana está começando e nosso desafio é vivermos mais dias de temores, de incertezas, mas isso é como o mundo vive. A minha oração é para que você, como crente em Jesus, viva de um jeito diferente. Que você aprenda com Moisés, com o povo, o que a mão poderosa do Senhor pode fazer. Não sabemos se domingo que vem a gente poderá se reunir novamente. Olhando em perspectiva no cenário daqueles que já passaram pelo que nós estamos passando, como a Itália, a Espanha, a França, eu arrisco dizer que não será domingo que vem ainda o nosso do reajuntamento. Então a gente tem que segurar as pontas. Afirmar que somos igreja, mesmo separados de casa em casa, e que vai passar. Imagine comigo, como será quando a gente se reunir de novo. Deus abençoe você onde você está. Deus abençoe sua família. Até este momento nós não temos informações de nenhuma pessoa enferma pelo vírus da nossa comunidade, da nossa família. Mas se isso mudar, até lá, que Deus nos abençoe e que haja cura, que haja renovo. Na sexta-feira a gente pelo menos correu aí, não sei se isso é a ser confirmado ou não, mas a notícia de que a primeira idosa que fazia parte do grupo de risco na Itália foi curada. Eu glorifiquei muito a Deus quando vi essa notícia. Que seja a primeira de muitas outras, porque já são dezenas de milhares de mortes. Que a gente consiga, em nome de Jesus, viver uma outra história, viver um outro tempo, e que isso seja um despertamento para a Igreja de Cristo. Temos falado sobre isso, que seja um tempo da gente revisitar a essência do que nós somos, passar a lutar por coisas que realmente nos unam e transformem o mundo, e que esse tempo de que estamos tão longe uns dos outros nos dê saudade de estarmos juntos. E assim que pudermos, a gente se abrace bem forte para dizer que não existe coisa mais importante do que sermos corpo de Cristo aqui na terra. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a força do Espírito Santo estejam sobre todos nós, reunidos aqui ou espalhados por onde formos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana. Não deixe de dar o like aqui na nossa transmissão. Não deixe de inscrever-se, curtir no nosso canal, para você clicar no sininho, para você ficar atento e ligado em tudo que nós viermos a falar para você nessa semana que está começando. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde você. Juntos, somos igreja. Vai passar. Imagina quando a gente se encontrar de novo. Deus abençoe você.